Olá a todos e todas. Bem, para felicidade de muitos e tristeza de poucos, essa é a nossa última aula desse semestre do nosso Direito das Famílias. Eu acho que assim, apesar de todas as dificuldades, todas as adversidades que a gente passou no meio de uma pandemia, etc., é, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente cada um. Infelizmente a gente não pôde estar muito próximo, mas de qualquer maneira a gente conseguiu, às vezes, superar todas essas questões de forma conjunta. Então, eu queria agradecer imensamente cada um, queria agradecer também pela atenção prestada em toda a sala de aula. No carnaval, enquanto não tinha alguns alunos, mesmo assim, sempre estavam alguns presentes, enfim, vocês foram incríveis. Então, o que nos resta, né, como professores, como professor, no meu caso, é agradecer imensamente cada um. Enfim, a nossa aula hoje é uma aula para fechar, uma aula que a tendência é não ser muito longa, tá? A gente conseguiu passar pelos principais pontos da nossa matéria. Dentro da nossa ementa, a gente cumpriu integralmente. O que eu sugiro, talvez, para vocês é dar uma olhada, principalmente para quem tem interesse em atuar na nossa prática familiarista, dá uma olhada em responsabilidade civil decorrentes ali das relações familiares. Se alguém tiver interesse, não sei, aí nas férias, a gente poderia fazer aí um bate-papo acerca disso, enfim, me coloco à disposição. Então, bem, sem mais delongas, o nosso vídeo de hoje é para falar um pouco da guarda, tá? A nossa guarda, como vocês já sabem, né? A gente vem com aquela ideia antiga e retrógrada do pátrio poder e avança pelo poder familiar. A gente desmembrou todo o poder familiar numa aula passada específica sobre ele, e hoje a gente vai voltar a falar um pouco do poder familiar e dessa questão que é complexa, porque às vezes as partes querem complicar, que é a guarda, tá? A guarda, por uma tradição cultural e calcada na nossa divisão sexual do trabalho, a guarda unilateral dos filhos, em casos de divórcio, destinava-se sempre à mãe. Então, praticamente a mãe era a única responsável pelos cuidados e decisões ali da vida dessa criança. Mas em decorrência, por exemplo, da Revolução Feminista e que isso impulsionou a mulher para fora dos limites privados do lar conjugal, essa mulher também passou a participar do custeio das despesas da família, o que a livrou dessa dependência, melhor dizendo, né, dessa dependência marital. Consequentemente, né, e por conseguinte, passou-se a valorizar em demasia a liberdade desses vínculos afetivos em detrimento da preservação da sociedade conjugal por razões financeiras. Então aqui a gente volta a falar novamente da supervalorização dos direitos existenciais perante ao nosso direito patrimonial, porque, como eu falei, o nosso Código Civil ele deixa muito claro a divisão entre patrimônio e direitos existenciais, nos aspectos do direito das famílias, mas a gente ainda é um código muito patrimonialista, tá? E a gente vai estudar, se Deus permitir, semestre que vem, ali nossas sucessões, e dentro as nossas sucessões, né? E dentro das sucessões vocês vão verificar várias questões extremamente patrimonialistas também. E a direção, voltando ao nosso assunto, dessa sociedade conjugal tornou-se diárquica, né? E o homem também passou a participar ali de forma mais ativa dessas atribuições domésticas, inclusive no cuidado desses filhos, e construiu um novo conceito de paternidade mediante o qual o homem não se satisfaz em um cumprimento de um papel periférico na vida do filho, né? Ou seja, ele quer participar, ele deve participar e ser pai em todos os aspectos e momentos da existência dessa prole em comum do casal. Enfim, à medida que as relações familiares sofreram essas mudanças e também se transformou o significado da nossa própria proteção aos filhos a partir da ética dos nossos direitos fundamentais previstos dentro lá do nosso artigo 227 da Constituição, que a gente já estudou, toda a relação de filiação também se modificou a fim de se adequar à nossa realidade social. E essa realidade social ela é baseada em vários princípios, só que ela é guiada muito pelo princípio da solidariedade.
E particularmente em relação à nossa guarda, a semântica da palavra guarda nas línguas latinas mostra-se ambivalente, a gente pode dizer assim. Então, ao sugerir o que? Um ato de vigilância que mais se afeiçoa ao olhar do dono da coisa guardada, ou seja, uma incompatibilidade com a perspectiva de algum diálogo e interação nessa educação dos filhos, ou seja, uma guarda. Guarda parece uma coisa muito assim, no meu ponto de vista é um problema semântico aí na palavra, tá? Enfim, na nossa visão tradicional, e guarda, né? Tipo, parece que esse meu filho ele não pode integrar a sociedade, ele está guardado, né? Mas enfim. E na visão tradicional, a guarda era tratada como um direito subjetivo atribuído a um dos genitores ali na separação, né? Na antiga separação. Mas em contrapartida, ao direito de visita era conferido ao outro, ou seja, um ficava com a guarda e o outro ficava com o direito de visita praticamente deferido ali para esse outro que não detinha a nossa guarda, tá? Então a nossa guarda unilateral era a regra, eu acho que isso já está muito claro para vocês. E acabava-se por desvirtuar o Instituto, retirando-lhe essa função primordial de salvaguardar o nosso princípio que a gente guia todas as relações aqui da criança e do adolescente, que é o melhor e maior interesse da criança ou do adolescente. Então reduzia-se assim esse papel dos pais na educação dos filhos, uma vez extinta a sociedade conjugal, a feixe de inúmeras prerrogativas e poderes a serem ostentados, exigidos e confrontados a cada controvérsia ali relativa ao destino desse filho em comum. E daí existia uma tendência, nas últimas décadas, isso é recente, a tornar ambos os pais inteiramente corresponsáveis pela educação dos filhos, mesmo após essa separação, com base em noções do direito estrangeiro, tá? E de países estrangeiros, de uma sociedade estrangeira. Como passou-se a adotar aqui, portanto, a guarda alternada e a guarda compartilhada. A gente vai entender hoje que guarda alternada é uma coisa, guarda compartilhada é outra coisa. E ninguém melhor que os próprios pais, né, para ajustarem essas cláusulas de guarda e convivência dos filhos, por serem estes filhos vulneráveis em processo de desenvolvimento. Então, de todo modo, esse acordo estabelecido pelos pais, ele pode ser modificado sim pelo juiz, conforme preceitou o artigo 1586 do Código Civil. E tratava-se de uma ressalva que visa né, atender ao nosso melhor benefício, ao nosso melhor interesse da criança e do adolescente, afastando, por exemplo, pactos que visam a convivência do casal, tá? Então, é necessário que a gente interrompa o termo motivos graves previsto na lei como um obstáculo ali da realização do bem-estar do filho, tá? Então agora a gente vai cortar, eu quero fazer vídeos diferentes para vocês hoje. Eu já vou finalizar esse primeiro vídeo, que é uma introdução acerca da guarda. Aí eu vou fazer um conceito tradicional de guarda unilateral, a guarda compartilhada, a guarda alternada e depois finalizar aqui com os nossos aspectos processuais, beleza? Então a gente já volta aí para falar um pouquinho da guarda unilateral, beleza?